Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez para o estudo da palavra do Senhor. No outro vídeo que eu gravei, nós estudamos sobre o milênio na Terra e nós compreendemos, sobre como estará a Terra durante o milênio. Quem não assistiu, antes de assistir esse vídeo, volte lá no canal e assista esse vídeo que vai complementar o estudo que nós faremos hoje. O título do nosso estudo de hoje é Juízo no Milênio. E para isso nós vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 20, do verso 4 ao verso 6. E a nossa pergunta é: o que os justos farão durante esse período milenar, durante esse período de 1000 anos no céu? Lembrando que esse período é um período literal, em que os salvos passarão durante 1000 anos. Agora, o que os crentes, o que os fiéis farão durante os 1000 anos? E por que isso é importante? E por que isso é importante nós termos... Porque é importante os salvos passar esses 1000 anos no céu. Vamos ler Apocalipse no capítulo 20, no verso 4, primeiramente. Diz assim a palavra do Senhor: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui nesse contexto nós entendemos, e já percebemos durante essa leitura, que aqui são os salvos. Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos no céu. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Quem são os restantes dos mortos? A palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos salvos, eles levantarão da sepultura, e os vivos que tiverem, os que ficarem vivos no retorno de Jesus, serão transformados e subirão com eles. Com eles quem? Com os mortos em Cristo ressuscitados. E irão para o céu e viverão lá um período de 1000 anos. Tá? Os ímpios só ressuscitarão depois do período de 1000 anos. Tá? Jesus vem, então começa o período dos 1000 anos, com os salvos no céu. Depois, terminando esses 1000 anos, os mortos, os ímpios, serão ressuscitados. Verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Os salvos farão parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Sobre quem? Sobre os salvos. Sobre os salvos, a segunda morte não terão autoridade. Então, os que morreram em Cristo têm uma esperança, de vida eterna com a ressurreição, e eles não serão atingidos pela segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Para nós entendermos o que os justos farão durante os 1000 anos e qual é a importância disso, mas também não precisamos ler o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6 e o verso 2. O apóstolo Paulo diz da seguinte forma: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quem é os santos? São os fiéis, são os salvos que estarão nos céus. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Vamos à nossa resposta. Aos justos serão dados poder para julgar. Julgar a quem?
aqueles que se perderam. Nós precisamos entender essa palavra de julgar. Não é julgar como um juiz, o juiz, porque o juiz é Jesus Cristo e é Ele que vai julgar. Nós vamos ali examinar junto com Cristo Jesus, né? E teremos a oportunidade de saber, os justos terão a oportunidade de saber o quê? Como tirar as suas dúvidas. Porque umas pessoas foram salvas e porque outras pessoas não foram salvas. Os justos terão a oportunidade, né, a oportunidade daqueles que se perderam. Os justos terão a oportunidade de tirar as suas dúvidas, né? Quantos aos perdidos, e reinarão e viverão com Cristo. Então os justos, acontecerá o quê? O justo entenderá, né, a forma justa do juízo de Deus, que Deus sempre julga pecado e pecadores. Deus julga pecados e pecadores, e no juízo final, né, quando Deus julgará o mundo, Deus julgará com justiça. Então, os salvos estarão no céu examinando os livros, e lá eles entenderão porque umas pessoas foram salvas e porque outras pessoas não foram salvas. Estará tudo registrado nos livros, né, do céu. Durante o milênio, os justos terão a oportunidade de observar em primeira mão a justiça e o amor de Deus na maneira de lidar com o pecado. Então, a maneira que Deus lida, que Deus julga o pecado e pecadores é de uma forma justa. Então, por isso, os santos vão comprovar isso no céu, examinando durante esses 1000 anos, né, os registros dos atos e das atitudes. Tá bom? Quem não tem perguntas que eu gostaria de fazer a Deus? Se um ente querido ou um amigo não estiver lá, os salvos terão a oportunidade de entender plenamente as decisões divinas. Então os salvos vão entender, vão compreender, né, porque certas pessoas não estarão no céu. Não é isso? Os redimidos compreenderão as poderosas tentativas de salvar a todos. Perceberão novamente que os perdidos ficaram fora do céu, não porque Deus quis, mas porque rejeitaram a graça, porque rejeitaram a Deus, porque não quiseram obedecer ao Senhor. Só então, depois dos 1000 anos, Deus trará o juízo final, a segunda morte, a destruição eterna. Vamos aqui para a gente compreender em parte. Jesus volta nas nuvens do céu com poder e grande glória. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, o que ficarmos, né, os fiéis a Deus, serão transformados e levados junto com os mortos em Cristo, ressuscitados para o céu. Os ímpios que aqui estiverem no retorno de Jesus serão mortos, né? Aqui ficará desolado e Satanás aqui preso na sua prisão circunstancial, e na terra aqui ficará somente preso. Eu falei isso no outro vídeo, né? Vocês podem voltar lá no outro vídeo que eu gravei sobre o milênio na terra e vocês entenderão o nosso estudo. E os salvos passarão durante 1000 anos examinando, né, os livros e por que certas pessoas foram salvas e por que outras não foram salvas. E entenderemos também a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre o pecado e pecadores. Então, depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém descerá, né, a cidade santa, e os ímpios serão mortos. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né, no nosso estudo. Vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 20,
no verso 7 ao verso 9. E como os 1000 anos terminarão? Nós entenderemos como terminarão os 1000 anos e qual será o destino de Satanás e de seus seguidores, os que não aceitaram, né, a graça divina, os que não aceitaram o amor de Deus e preferiram ficar do lado do inimigo. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, primeiramente no verso 7, que diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Como Satanás será solto da sua prisão? Quando as Nova Jerusalém descer, os mortos, né, ímpios, depois dos 1000 anos, serão ressuscitados. Então Satanás, ele verá que tem milhões de pessoas ali ao seu lado. Então o exército, né, dele está ali do seu lado. Prosseguindo. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas como a areia do mar. Então, infelizmente, amados, o número de perdidos serão como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o campamento dos santos. Onde estará o campamento dos santos? Na Nova Jerusalém, na nova terra descida do céu, né? Junto com todos os salvos e com Jesus Cristo. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, nesse momento, quando os ímpios mortos ressuscitarem, e Satanás sentir que seu exército está montado, ele tentar invadir a cidade santa, descerá fogo do céu, né? E os consumirá. Como os 1000 anos terminarão? Qual será o destino de Satanás e de seus seguidores? Satanás será solto de sua prisão, né, como está escrito no livro. Os mortos ímpios ressuscitarão para a condenação e Satanás reunirá estes, né, ímpios ressuscitados e para a última guerra, para a última peleja. Então descerá fogo do céu e os consumirá para sempre. Por 1000 anos, Satanás terá ninguém para enganar. Por quê? Ele estará aqui nessa terra desolada, os salvos estarão no céu, os ímpios estarão mortos e Satanás estará só ele e os seus anjos, e não terá mais ninguém para enganar para o período de 1000 anos. Ele e seus anjos estarão sozinhos para refletir sobre as consequências do pecado e sobre as terríveis consequências que o pecado causou ao mundo. No fim do milênio, os ímpios serão ressuscitados para enfrentar o juízo e receber sua recompensa final. Está lá no verso 20, no verso 5, né, no finalzinho. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. Quais são os restantes dos mortos que não reviveram? São os ímpios. Satanás, né, então terá um vasto exército, um grande exército, a palavra de Deus diz que são como a areia do mar, não é isso? De seguidores. Embora tenha sofrido derrota, após derrota no grande conflito, ele se sentirá encorajado em ver esse grande exército de ímpios ressuscitado, ao ver a enorme multidão de perdidos. Ainda não disposto a acabar com sua rebelião, sairá para enganar as nações. Satanás os inspirará a fazer o último grande esforço para derrubar Deus e estabelecer o seu próprio reino. O termo aqui que nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, no verso 8, aparece ali Gog e Magog. Agora, o que representa Gog e Magog? O termo Gog e Magog é usado para simbolizar Satanás e os perdidos de todas as eras. Gog e Magog
simboliza os inimigos do reino de Deus. Não é isso? Ele e seus seguidores cercarão então o acampamento dos santos. Qual é o acampamento dos santos? A Nova Jerusalém descida, né, dos céus, né, e a cidade amada. Está lá em Apocalipse 20, versículo 9, da qual nós lemos. Os santos viverão e reinarão com Cristo na Nova Jerusalém durante o milênio. Então, no final dos 1000 anos, o que acontecerá? A cidade santa descerá até a terra, junto com Deus, Jesus, os anjos e todos os redimidos, todos os salvos. Aleluia! Todos estarão presentes para a batalha final do grande conflito. O pecado estará prestes a ser erradicado de uma vez por todas. O pecado nunca mais existirá. O pecado nunca mais entrará na vida das pessoas. Então viveremos com Cristo para sempre aqui na terra, na Nova Jerusalém. Aqui o planeta será restaurado por Deus. E nós viveremos aqui em paz, em harmonia com as leis do Senhor. Amados, esse grande dia em breve chegará. O Senhor Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Nós precisamos nos agarrar nessa grande promessa e viver para sempre com Cristo Jesus. O mal será erradicado para sempre. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia. Não envelheceremos mais. Seremos jovens e viveremos a juventude eternamente ao lado do Senhor Jesus. O mal será erradicado. Não existirá um inferno queimando para sempre num certo lugar. Tá bom? O mal não sobrará nem ramo nem raiz, assim como diz Malaquias. Que o Senhor nos guarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, que a doce consolação do Espírito Santo possa nos consolar a cada dia e perseverante até a volta do Senhor Jesus. E que nós viveremos para sempre, onde não haverá nem pranto, nem choro, nem dor e nem morte. Haverá somente alegria e a presença do Senhor. Que a paz de Cristo Jesus esteja com todos nós. Amém.